Oi, eu sou o Sobrevivente e você sabia que o Brasil agora tá formando um monte de médico despreparado, pra não chamar de burro, tá logo no início. Agora, você tá sabendo disso? É uma galera que usa o chat GPT o tempo inteiro e ainda dá diagnóstico errado, diz que tudo é virose ou diz que é pior, cara, que é câncer e te faz passar por uma quimioterapia sem necessidade nenhuma, o que é bem perigoso pra sua saúde, claro. Ou aquele tipo de médico que nem mesmo olha na cara dos pacientes, por prepotência e se achar superior a todo mundo. Não, por insegurança. Nossa, Sobrevivente, de onde você tirou tudo isso, cara? Que revolta é essa? Recentemente, o Ministério da Educação divulgou os resultados da primeira edição do ENAMED, que é o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. Essa prova aconteceu em 2025, no ano passado, e ela avaliou 351 cursos de medicina espalhados pelo nosso país. O ENAMED veio para substituir o ENAD, no caso da medicina, e serve para verificar como é que está o aprendizado dos alunos que estão terminando o curso. Que curso, logicamente, o de medicina. As notas do ENAMED vão de 1 a 5. Quando um curso tira nota 1 ou 2, isso é considerado um resultado ruim. Mas quem diria, né? É uma surpresa, eu sei. De acordo com os dados, cerca de 30 a 32% dos cursos de medicina, o que dá mais ou menos 107 dos 351 avaliados, tiveram notas baixas. Em outras palavras, tem 107 faculdades de medicina formando médicos burros. Médicos que não estão preparados para lidar com os pacientes. Médicos que vão colocar a vida de muitos outros brasileiros em risco. A gente está falando de 30% de todos os novos médicos. Essa galera tá vindo de cursos terríveis, com nota 1 ou 2 no ENAMED. Médicos esses, olha só, cara, em que futuramente a sua vida pode estar nas mãos deles. Complicada essa situação, né? Tem uma galera preocupada demais com isso. O pessoal falando bem assim, bem na minha vez de ser idosa, os médicos vão ser burros. Em um comentário que teve quase 12 mil curtidas. Mas bora conversar sobre isso direitinho, né? Antes, por favor, comenta um Oi Sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo. E se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário. É sério, comenta Oi Sobrevivente para você ver se eu não vou curtir. Sobrevivente, por que tem tanto curso ruim de medicina agora, então? É estranho, né, cara? 107 cursos é muita coisa. Tem muito curso ruim formando médico agora porque o que não faltam são unesquinas de medicina. Um bando de faculdades sem critério nenhum e sem qualidade nenhuma, cobrando 12 mil reais de mensalidade e formando médico mais burro do que uma porta sanfonada de banheiro. O resultado tá aí. Por incrível que pareça, essa foi a primeira vez na história que os estudantes de medicina do Brasil inteiro foram avaliados. E isso comprovou uma coisa que já estava sendo denunciada há muito tempo. A explosão dos cursos de medicina inundou o mercado com profissionais mal preparados. A nota 1 significa qualidade de curso muito ruim, situação crítica. E a nota 5 significa situação excelente, referência nacional. E o nível da prova era básico para qualquer médico generalista, com questões clássicas de prova. Uma coisa que eu vi na minha prática como médico lá em 2014, quando eu me formei, é que ter vindo de uma faculdade federal boa não garante vaga de trabalho. Quando você é recém-formado e vai trabalhar no SUS, o RH que vai te contratar não tá nem aí para isso. A preocupação dele é se você vai conseguir atender a população rápido, sem reclamação. Então, um conselho para quem é estudante e está em uma faculdade mal avaliada. Vocês estão em um lugar que não está te preparando bem para o atendimento à população. Corram atrás por conta própria dessa deficiência. Estudem, façam especialização, façam residência. Falta de conhecimento leva a erro. E erro pode fazer você perder o seu CRM, que você investiu tempo A dane-se perder o CRM e a vida que pode ser perdida por erro médico. E dinheiro para conseguir. Bom, me conta o que vocês pensam disso e... Perdeu o CRM, pô. Eu entendi, tá? Que a mensagem dele foi pro estudante de medicina. Não tô puxando treta com o cara, não. Mas, velho, a vida da outra pessoa vale 1 bilhão de CRMs. O médico tem que se especializar pra não cometer erros estúpidos com os pacientes. Cara, 107 faculdades gerando todo ano médicos estúpidos. Qual será o resultado disso no longo prazo? Usaram muito no passado, o governo usou, né? O discurso frufru de que queria levar médicos pro interior, de melhorar o atendimento à população, principalmente depois do lançamento dos Mais Médicos lá em 2013. Só que na prática isso virou uma corrida para autorizar novos cursos. Como assim, Sobrevivente? Você é contra médicos no interior? Você é contra o Mais Médicos? Não é isso. Eu moro numa cidade bem interiorana mesmo.
Ter médico aqui é algo de extrema importância. O problema não é o objetivo, que é colocar mais médicos em cidades menores. O problema é como isso foi feito, autorizando à torta e direita a abertura de novos cursos de medicina, sem nenhum critério para iniciar ou nenhum critério que seja realmente válido para preservar a qualidade do profissional. Isso aconteceu, claro, principalmente com cursos privados, com faculdades privadas, porque foram criadas novas sem verificar se tinham bons professores, se a faculdade tinha a estrutura mínima para um curso desse porte, se o médico formado ia sair de lá com o conhecimento necessário para trabalhar corretamente. Claro que agora estão correndo atrás do prejuízo com o ENAMED. O objetivo dessa avaliação é justamente essa, mas o estrago já está feito, né? O que aconteceu, cara? Com isso, o número de cursos de medicina praticamente dobrou em mais de uma década. A gente vê nesse gráfico aqui a quantidade de médicos no Brasil. Em 1980 tinha 113 mil, em 2023 meio milhão, e a gente vê aqui que em 2010 tinha 310, em pouco mais de uma década quase dobrou o valor aqui. A gente tem também a razão de médicos por 1.000 habitantes. No Distrito Federal tem bem mais médicos em relação a 1.000 habitantes, Vitória no Espírito Santo também, e tem menos no Pará e menos em Macapá. Quase todas essas novas vagas ficaram nas mãos de grupos privados que enxergam a medicina como um negócio extremamente lucrativo. Por quê? Porque é lucrativo pra caramba mesmo. A gente vê aqui novas vagas de cursos de medicina podem render 13 bilhões ao ano. Calouros em cursos de medicina em milhares. A gente vê aqui na rede pública, o aumento foi pouco expressivo. Na rede privada, chegou num absurdo aqui. Tem essa linha aqui que é a moratória, que impede o MEC de autorizar novas vagas. Isso aconteceu em 2018. E aqui liminares que podem acrescentar 20 mil vagas por ano. Cara, isso é um negócio milionário, cara, bilionário, tranquilamente. E aí a gente se pergunta, né, quem é que paga o preço de tantos novos cursos de medicina sem preparação serem lançados assim? Quem paga por isso é o próprio estudante de medicina. O cara tá pagando 12 mil reais pra não ter confiança na profissão de médico. Aí o cara fica todo inseguro ao lidar com os pacientes, comete uma série de erros, coloca a vida das pessoas em risco. É engraçadinho as pessoas ficarem zoando os novos médicos por serem burros, coitados. Mas os caras pagaram 12 mil para serem preparados como médicos e não estão sendo. Mas quem vai pagar esse preço de verdade são os próprios pacientes, que vão perder suas vidas com muitos erros médicos e ou com a negligência de vários profissionais da área. Mas quem diria, né? Isso é uma surpresa pra gente. Como a gente pode ver nesse tweet aqui, as pessoas estão descobrindo que pagar 10 mil reais de mensalidade num curso genérico de medicina não transforma seu filho burro em inteligente. Ele segue sendo burro. O mais revoltante é que isso foi avisado várias vezes. Isso aqui não é uma surpresa, não foi que o governo quis abrir umas vagas de medicina e magicamente, meu Deus, isso não dá certo. O próprio Conselho Federal de Medicina avisou isso por muitos anos, que essa abertura desenfreada ia dar problema. Ao mesmo tempo, eu entendo as críticas ao CFM, por quê? Porque, vamos lá, supostamente, é um conselho conhecido por desejar muito reserva de mercado, ou seja, querer que se formem menos médicos mesmo, para que os médicos já atuantes continuem recebendo muito dinheiro. Supostamente. Tanto é que agora o CFM, o Conselho Federal de Medicina, quer impedir os 13 mil médicos das 107 faculdades com notas ridículas no ENAMED. Querem impedir esses médicos de se tornarem, médicos. Querem impedir eles de terem o CRM, né, a carteirinha lá do conselho deles. Tá aqui a notícia, CFM, Conselho Federal de Medicina, quer impedir que 13 mil alunos de medicina mal avaliados em exame nacional possam atender. Ou seja, o ENAMED foi feito com estudantes que estavam saindo da faculdade de medicina. Eles estavam próximos de se formar. O CFM chegou e pensou assim, cara, não vamos deixar essa galera ser médico, não. E claro que essa é uma atitude bem polêmica, né? O Conselho discute resolução que pode impedir a atuação imediata de profissionais recém-formados que não atingiram nota mínima. Advogados apontam que medida pode acabar em disputas judiciais. E com certeza é o que vai acontecer. Vamos ver o resumo aqui, né? Cerca de 13 mil médicos recém-formados não atingiram a nota mínima no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, segundo dados do INEP. Com o resultado, o Conselho Federal de Medicina estuda impedir que esses profissionais recebam o registro necessário para atuar. Sem o registro nos Conselhos Regionais de Medicina, os médicos ficam legalmente impedidos de atender pacientes. Isso aqui eu acho muito difícil que aconteça. O cara estudou 6 anos, pagou 12 mil, 10 mil reais, 8 mil reais todos os meses para ser impedido de ser médico. Provavelmente o que vai acontecer talvez é o CFM estipular uma
uma outra prova em que o cara só vai conseguir ter o CRM dele quando ele atingir uma média boa. Essa pontuação, algo quase como uma OAB, só que para medicina. E a gente vai falar sobre esse assunto no decorrer do vídeo, porque sim, tem um projeto de lei para isso. Mas aí o que acontece? Tem gente apoiando essa medida aqui, de impedir que esses 13 mil alunos se tornem médicos. Amigos, essas notas do ENAMED estão dando o que falar. Vejam isso aqui. Colegas médicos, Sociedade Brasileira, estamos aqui na plenária do CFM e nós deliberamos agora de manhã e nós vamos editar uma norma, uma resolução para proibir, impedir que esses alunos que foram reprovados na ENAMED, que o MEC divulgou 13 mil médicos nota zero, impedir que eles possam receber o CRM até que eles passem numa prova futura. Pronto, exatamente a medida que eu falei que seria mais provável do que simplesmente barrar o registro dos caras. Isso. A gente sabe que o MEC dá nota, mas na prática provavelmente não vai fazer nada. Então o CFM tem que agir. Nós não podemos deixar médico nota zero que vão colocar em risco a saúde da população brasileira. Então não vai se formar médico. O CFM vai impedir. É uma vergonha esses resultados. Esses 13 mil médicos, futuros médicos, eles tiraram nota abaixo de 40% das questões. Isso é uma vergonha. Em qualquer país sério do mundo, no Canadá, são 98% de aprovação, 95% de aprovação. Então é isso, isso vai levar um tempo, nós vamos editar, vai ter briga jurídica, o ministro da Saúde e da Educação vai querer que médico nota zero atenda seu filho e nós estamos aqui para impedir que socorra. Garantindo a segurança de todos os pacientes da população brasileira. Mas realmente é uma parada bem bizarra, né? Você vê que esses profissionais vão atender tranquilamente outras pessoas no futuro. Sobrevivente, mas toda profissão pode cometer erros. Beleza, mas você quer que um erro seja feito numa cirurgia no seu próprio corpo? Numa cirurgia que seu pai fez? Um diagnóstico errado pra sua mãe? Entende a gravidade disso? Eu vim aqui falar dessa notícia. Eu tô muito feliz. Por que eu tô feliz? Pela desgraça alheia? Não. Eu tô feliz porque a gente deu um passo, finalmente, na saúde brasileira, tá? Pra quem não sabe, essa nota do ENAMED tá rolando pra todos os lados, quero já falar sobre isso com vocês. Tem 13 mil médicos que não conseguiram atingir 40% da prova do ENAMED Revalida. A prova do ENAMED Revalida é essa aqui, ó. Eu estou com ela aqui na minha mão. Estou fazendo ela porque eu dou aula sobre ela. E tem 13 mil formandos de medicina que não conseguiram atingir 40 pontos. E eles vão ser impedidos de pegar o CRM. Ou seja, eles não atendem vocês. Sabe o que eu tenho a dizer sobre isso? Bem feito. Parabéns. Bem feito. Se você tá aí dos 13 mil, não estudou, o problema é seu. Se você mexe com vida, eu não tô falando agora mais só de médico. Eu tô falando de enfermeiro, tô falando de psicólogo, tô falando de fisioterapeuta. Todo mundo que mexe na área da saúde. Se você não estudou, você não merece trabalhar com gente. E logicamente, isso é muito sério. Saiu a nota da média e o que eu venho falando nos últimos anos, aparentemente faz bastante sentido. Aparentemente o ENAMED mostrou que eu não sou o Datena da medicina, que faz sentido todo o sensacionalismo que eu faço. Por que eu tô falando sobre esse assunto aqui? Porque vocês se tocaram de que 3 em cada 10 médicos que vão se formar não estão aptos a tratar coisas ridiculamente simples, a saber o que é básico da medicina. Não é ser um grande especialista em nada, não. É saber o básico. Esses médicos não estão prontos para atender. E eles vão se formar rapidamente e vão atender tudo errado, tudo mal atendido. Vão continuar sendo máquinas de atrogenia. 3 desses 10 médicos formados estão assim. E a quantidade que já está formada? E a quantidade formada que acha absurdo a gente ter que buscar por conhecimento, a gente ter que buscar por um atendimento melhor. E quando os médicos só estão preocupados com o título, com algo que vai dar um outro trabalho e não com um bom atendimento. O mais interessante é que antes da lista de universidades ruins, as 107, serem divulgadas, elas tentaram pela justiça barrar a divulgação, tentando fazer você não saber qual universidade tá gerando médico burro. Sobrevivente, esses cursos com nota ruim era tudo de universidade pública, né, cara? Eu sabia que só tem coisa errada lá, velho, e que é tudo culpa do Paulo Freire. E pelo contrário, cara, as faculdades públicas, as universidades públicas, passaram pelo exame de forma bem tranquila. A maioria tirou nota boa, 4 ou 5. O pessoal comentou bastante isso nas redes sociais. O pessoal fala tão mal das públicas, mas foram elas que tiveram as maiores notas. Afinal de contas, as universidades públicas têm investimento em peso, investimento financeiro mesmo. Bons professores, boa estrutura. As nossas universidades brasileiras, de forma geral, apesar das polêmicas, são pontos bem positivos da educação no Brasil. Eu só queria que investissem mais ainda no ensino básico também, mas isso é papo para outro vídeo. A maior parte das notas máximas saiu justamente das instituições
instituições públicas, e a maior parte das notas terríveis vieram de universidades particulares. Quando a gente olha para o lado das faculdades privadas, cara, aí vem um verdadeiro desastre. Algumas ainda reclamaram do ENAMED. Como assim estão avaliando o nosso curso e descobrindo que ele é uma merda? Pô, sobrevivente, beleza, cara, eu entendi, tá, tem médico burro sendo formado, só que o governo não vai fazer nada com isso, com esses cursos ruins. O governo vai deixar, o MEC vai deixar esses cursos continuarem formando o médico despreparado sobrevivente. Bom, assim que saíram os resultados do ENAMED de 2025, agora em 2026 o Ministério já avisou que os cursos com nota 1 e 2 vão entrar em processo administrativo de supervisão. Ou seja, acabou a farra de fingir que tá tudo bem. Quem foi mal vai ter que se explicar. Tem até memes sobre isso. A propaganda das Unesquinas agora vai ser: não é medicina, é sabor medicina. E aí o Toguro. Caso você não tenha entendido o meme, é porque ele vende uma parada que é sabor energético. Não é energético de verdade, só tem sabor de energético. Na prática, isso significa que os 107 cursos que tiveram desempenho ruim estão diretamente na mira do MEC. As punições não chegam chutando a porta de uma vez, claro, tem que dar aquela colherzinha de chá, mas elas vão apertando aos poucos. Os cursos que tiraram conceito 1, que são os piores dos piores, podem ficar sem vestibular, ter corte pesado de vagas e ainda perder o direito de usar programas como o FIES e ProUni. Já os cursos com conceito 2 também vão sofrer, com redução de vagas, proibição de aumentar turmas e limitações no acesso a dinheiro público. Em alguns casos, o corte chega à metade das vagas. As faculdades ainda têm 30 dias para apresentar uma defesa, porque sempre rola aquele discurso de que agora vai melhorar. Não, é porque os alunos estavam nervosos. O problema, na verdade, foi a prova de vocês, que não mede a inteligência dos nossos alunos. É aquele blá 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 para tentar se defender, né? Se o MEC não se convencer, as punições continuam valendo até o próximo ENAMED, previsto para outubro de 2026, desse ano no caso. Se o curso continuar indo mal, aí a situação piora de vez, podendo chegar ao fechamento definitivo. Tem depoimento, inclusive, dos próprios estudantes sobre o ENAMED. Minha faculdade ficou com nota 1 no ENAMED. E agora? Não, mas é sério, minha faculdade ficou com nota 1 no ENAMED. Estou recebendo todo hate por causa disso, mas vamos entender o caso. O ENAMED é uma prova, que é realizada pelo MEC para avaliar as competências, os conhecimentos dos estudantes de medicina, dos cursos de medicina do Brasil. Certo? Certo. O que saiu foram as notas que valem de 1 a 5. Mas o que isso significa? Significa o percentual de alunos proficientes na prova. Ou seja, as faculdades que tiraram 1, menos de 40% dos alunos foram considerados proficientes. Quem tirou 5, as faculdades que tiraram 5, mais de 90% dos alunos que fizeram a prova foram considerados proficientes. Pois bem, esse vídeo não é um carimbo de incompetência individual a todos que fizeram a prova, mas também não é um vídeo de defesa à faculdade que eu estudo. Definitivamente não é um vídeo de defesa. O fato é que essa nota reflete o desempenho dos alunos que estão concluindo a faculdade, porque quem faz essa prova, são os concluintes do curso. Só pra deixar claro que eu não fiz a prova, porque tem gente que acha que realmente eu fiz. Só que essa nota também reflete outros fatores, como a metodologia pedagógica, o suporte didático e outras funções pedagógicas que são atribuídas à faculdade, mas que aparentemente não estão sendo, no mínimo, excelentes pelo valor que se paga pela faculdade. Perceba que nesse... Bom, o que ela está dizendo é simplesmente o seguinte: algumas pessoas estão culpando os médicos recém-formados pela nota terrível, mas isso é muito da responsabilidade da própria universidade privada, que não está oferecendo o que deveria oferecer pelo valor absurdo que é a mensalidade. Sobrevivente, falando nisso, você comentou até no vídeo, né? Tem agora a OAB da medicina, né? Agora é tipo uma prova que os caras têm que fazer. E tem sim, é uma notícia que nem todo mundo estava sabendo. A gente vê aqui, OAB da medicina, por 11 votos a 9, Senado aprova exame obrigatório para avaliar médicos recém-formados. E aqui o tweet, o curso de medicina precisa deixar de ser um comércio e formar verdadeiros médicos. Agora, os médicos formados vão precisar passar por uma prova para serem considerados aptos para exercerem a medicina. O que está em pauta é um projeto de lei, olha só que surpresa, é um projeto, não é uma lei, que cria um exame nacional de proficiência para médicos chamados Profimed. Esse exame seria obrigatório para que médicos recém-formados conseguissem um registro no Conselho Regional de Medicina, o CRM, e assim eles poderiam exercer legalmente a profissão no Brasil. Essa proposta, mais uma vez, não é lei ainda. Tem sido chamada de OAB da medicina porque funcionaria como um filtro extra de qualificação. Parecido com o exame da OAB para advogados, mas para medicina. Deu para entender já, né? Mas vamos com calma, tá?
ainda não virou lei e ainda não está definitivamente aprovado no Brasil. Só que teve um avanço no Senado. Eu acredito que por ser uma medida popular, isso vai acabar sendo aprovado sim. Agora é esperar as cenas dos próximos capítulos. A qualidade médica do Brasil tem piorado de forma preocupante, cada vez mais casos de erros médicos tentam ser varridos para debaixo do tapete, então eu espero de verdade que em um atendimento futuro de saúde, você seja atendido pelos médicos que não saíram dessas esquinas. Caso contrário, sua vida pode estar mais em risco do que você imagina. Por favor, manda esse vídeo para o seu colega da área da saúde. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu queria agradecer ao Will Ramos, ao Marcílio Santos, ao Rafael Gonzaga, ao Tio Gran, ao Zane, ao Polo, agradecer também ao Luca Nonino, ao Victor Hugo, ao Rússio, ao Cliff Younger, ao Zanatas, agradecer também ao Eduardo, ao Grove Lake, agradecer também ao Amy Chris, ao Gleidson Tassiano, aqui, ao Marcos Vinícius e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord, acesso aos nossos mini cursos de sobrevivência no Brasil. Atualmente a gente está no mini curso de finanças. São 3 planos disponíveis para você se tornar membro e o valor é bem barato, mas não comprometa sua renda com isso. Se você não pode ou não quer se tornar um membro, você me ajuda muito comentando, compartilhando, curtindo, hypando o vídeo. E eu sou muito grato se você puder fazer isso. Aproveita e assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui no meio da tela. E a gente se vê no próximo conteúdo. Um forte abraço pra você. E cuidado aí com os médicos recém-formados, principalmente desses das unisquinas. A gente se vê no próximo conteúdo.